Glória a Deus, aleluias. Como eu sempre falo, é motivo de alegria, queridos, estar aqui para adorar o Senhor. Mesmo em meio a essa pandemia, mesmo onde o Brasil, o mundo está um caos por causa dessa pandemia, mas é motivo de alegria estar adorando ao Senhor. E a igreja, querida, é o papel da igreja clamar, pedir ao Senhor que abra os céus sobre o nosso Brasil, sobre o mundo, em nome do Senhor Jesus. É o papel da igreja clamar, querido, orar em nome de Jesus. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, e eu quero trazer uma palavra aqui nessa noite, querido, para o meu e para o seu coração. A palavra que fica João 14, abre a sua Bíblia em João 14. Você que está em casa, receba mais do Senhor. Eu creio que Deus tem uma palavra para você. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. João 14, versículo 6 fala: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Levanta suas mãos para cá. Apresenta a minha vida, apresenta essa palavra na mão do Senhor. Que o Senhor venha estar trazendo uma revelação dos céus para nossas vidas. Pai, eu apresento a tua palavra nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa estar manifestando o teu poder, a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, e que diminua eu, Senhor, e cresça o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Santo Espírito, seja bem-vindo em nome de Jesus. Manifesta a tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Amém, glória a Deus. Queridos, amados do Senhor, essa palavra é uma palavra que Jesus ele fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Interessante, querido, que Jesus não está dando uma opção para mais caminhos. Jesus está falando que Ele é o caminho. Jesus está falando que Ele é o caminho, querido. Jesus está falando que Ele é a verdade. Jesus está falando que Ele é a vida. A pergunta que eu faço hoje, porque tem pessoas, querido, que não conhecem esse caminho. Porque tem pessoas hoje que não conhecem esse caminho que Jesus fala que Ele é o caminho. Porque tem pessoas hoje que não conhecem essa verdade, que Jesus é a verdade, querido. Porque que tem pessoas hoje que não vivem na verdade, que vivem em uma mentira, que vivem em uma ilusão. Por quê, querido? Porque tem pessoas que o Senhor fala que Ele é a vida. Porque tem pessoas que não têm vida. Porque tem família que está vegetando. O próprio Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Jesus fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E Ele fala: e eu vim para dar vida e vida em abundância. Será que eu e você, será que nós estamos vivendo essa vida em abundância que o Senhor fala, querido? Eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente entender mais da palavra. João 8, Evangelho de João 8, versículo 32. Abre aí 8, 32. Fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu amado, meu irmão, essa é a verdade que eu vou estar ministrando aqui nessa noite.
para você entender. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade, querido? Eu acabei de ler aqui em João 14, versículo 6, que Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu quero falar alguns personagens, algumas histórias da palavra que fala que conheceu essa verdade e a vida foi transformada, querido. Eu não sei qual é a vida que você se encontra hoje. Eu não sei qual é a vida que a sua família se encontra hoje. Talvez você fala, pastor Técio, eu estou vivendo em uma ilusão, eu estou vivendo em uma mentira, a minha família está um caos. Mas eu quero falar para você, querido, meu amado, a sua família tem jeito sim. O seu filho tem jeito sim. O seu esposo tem jeito sim, em nome de Jesus. A própria palavra fala, querido: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não sei qual é a prisão que você está vivendo. Eu não sei qual é a prisão que a sua família está vivendo. Mas eu quero falar para você: existe uma verdade que pode libertar sua família. Existe uma verdade que pode libertar você, querido, em nome de Jesus. No Evangelho de Lucas 19, versículo 5. Vamos abrir aqui só para a gente ler. Evangelho de Lucas 19, versículo 5. Conta-se uma história, querida. Conta-se uma história de um homem, uma palavra bastante conhecida, uma história muito conhecida, que fala sobre um homem chamado Zaqueu. E a história relata que ele era chefe do publicano, ele era rico. A palavra de Deus fala que Zaqueu ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus. Mas interessante, querido, que a palavra fala que Zaqueu ele sobe em uma figueira, ele sobe em uma árvore para ver quem era Jesus, porque ele era pequeno, e também por causa da multidão. Mas interessante que ele sobe, não era só para ver quem era Jesus. Eu creio que Zaqueu ele sobe naquela figueira para conhecer Jesus. Eu creio que algo tinha no coração de Zaqueu que precisava ser tocado. E ele sobe em cima daquela figueira, querido. Interessante que o Senhor fala com ele. Versículo 5. Quando Jesus, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém a pousar na tua casa. E apressando desceu e recebeu com júbilo, com alegria. Interessante que Zaqueu ele não queria só ver Jesus, ele queria conhecer, querido. Talvez você só ouve falar de Jesus. Talvez você, eu quero falar para você, passa a querer conhecer Jesus, querido. Passa a querer conhecer essa verdade que pode todas as coisas. A palavra fala que Zaqueu, ele desce, e o Senhor fala com ele: eu vou para a tua casa. E ele desce depressa e recebe o Senhor com alegria na sua casa. É isso que o Senhor quer fazer na minha casa e na sua casa, querido. O Senhor quer manifestar a presença dEle na tua casa. Ei! E a palavra de Deus fala, querido, versículo 8: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e alguma coisa eu tenho desfraudado a alguém, restitui quadruplicado.
E disse Jesus: hoje vem salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. A verdade começou a tocar a vida de Zaqueu. E agora a palavra de Deus fala que Zaqueu era rico. Mas quando a verdade entra dentro da casa de Zaqueu, começa uma transformação dentro de Zaqueu, querido. E agora ele fala: eis que eu devolvo. Agora vem um arrependimento nele. A verdade começa a libertar ele. Ele trouxe Jesus para a casa dele. Ele trouxe a verdade para a casa dele. Ele trouxe a verdade para a família dele. E o Senhor Jesus fala: hoje tem salvação nessa casa. É como se o Senhor falasse: hoje tem paz nessa casa, hoje tem vida nessa casa. Querido, passa a conhecer Ele, passa a conhecer essa verdade, passa a conhecer esse caminho maravilhoso, um caminho de paz, um caminho de alegria que é o Senhor Jesus. E também para a gente entender, eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Aleluias. Que fala assim, capítulo 4, versículo 4. E era necessário passar por Samaria. E foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dai-me de beber. Porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com o samaritano. E Jesus respondeu e disse: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu me pediria, e eu te daria água viva. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? A palavra fala que Jesus agora ele se encontra com a mulher samaritana. Uma mulher que não adorava ao Deus, não adorava ao Senhor. E agora Jesus pede água para ela. E depois Jesus fala: se tu conhecerás o dom de Deus, se você soubesse quem é que te pede água, você me pediria e eu te daria água viva. A palavra de Deus fala, querido, que Jesus ele provocou uma sede naquela mulher. Jesus ele provocou uma sede naquela mulher. E mais para frente fala, querido. E disse a mulher: Senhor, tu não tem como tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Eu quero falar para você, igreja do Senhor, quantas pessoas faz essa pergunta: onde tem essa água viva? Quantas pessoas estão bebendo do poço de Jacó? Quantas pessoas estão numa mentira, vivendo uma ilusão? E talvez essa pessoa está fazendo uma pergunta: onde eu encontro água viva que me traz vida para me viver? Pessoas que estão vivendo uma ilusão, querido. Pessoas que estão bebendo do poço de Jacó, da água do poço de Jacó, para se saciar, para relaxar. Mas quando coloca a cabeça no travesseiro, querido, só você e seu travesseiro sabe. Só você e seu quarto escuro sabe
os pensamentos que vêm na sua cabeça, a tristeza que vem na sua vida. Mas eu quero falar para você, querido, existe uma água viva para você, existe uma verdade para você conhecer. Existe uma verdade para você conhecer. Interessante que a palavra, que o Senhor fala assim: se tu tivesse o dom de Deus, e se você conhecer quem é que te pede, você me pediria e eu te daria água viva. Interessante que o Senhor está falando assim: é necessário me conhecer. Interessante que quando ela entende, ela fala: Senhor, me dá-me dessa água, eu quero dessa água. Eu quero dessa água. Eu quero dessa água. E o Senhor Jesus responde para ela e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der te fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirar. O Senhor quer te dar dessa água, querido. O Senhor quer te dar dessa água hoje para você beber, e você nunca mais ter sede do poço de Jacó, e você nunca mais ter saudade do lamaçal do pecado. E a água que o Senhor te der vai jorrar uma fonte, querido, para a vida eterna. E a palavra fala que o Senhor manda ela chamar o marido dela. E aí ela fala: não tenho marido. O Senhor fala: isso você falaste com verdade, porque de 5 que você tem, o que agora que você tem não é seu. E ela fala para o Senhor: Senhor, veja que tu és profeta, porque revelou a vida daquela mulher, querido. Uma mulher que vivia na mentira, uma mulher que não adorava o Senhor, uma mulher que vivia na prostituição. Agora ela conhece uma verdade, e agora a verdade começa a tocar a vida dela. A verdade começa a revelar a vida dela. E na história a palavra fala que ela deixa o cântaro e vai embora, querido. Ela decide a beber dessa água. Eu quero falar para você, querido, decida, aceite beber dessa água. Aceite conhecer essa verdade que muda a vida, que muda a história. A palavra fala que essa mulher, ela saiu falando para as pessoas a respeito dessa verdade. E muitas pessoas, muitos samaritanos creem no Senhor por causa da palavra dessa mulher, querido. É isso que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Não importa, querido, não importa onde, em que situação você vive. Talvez você fale: pastor, eu não tenho mais jeito, eu já matei, eu roubei, eu já fiz muitas coisas, Deus não me perdoa, eu não tenho mais jeito não. Eu quero falar para você: tem jeito sim, querido. Tem jeito sim. É só você conhecer essa verdade. É só você beber dessa água, para você nunca mais ter sede do mundo. Porque quando você conhece essa verdade, querido, essa verdade te liberta. Salmo 40 fala que o Senhor, Ele tirou-me de um lago horrível, de um lamaçal, um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, querido. É isso que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida, uma transformação com essa verdade. João 5 fala, querido, sobre a cura de um paralítico.
O versículo 3 fala: neste jazia uma grande multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia e um certo tempo o tanque agitava a água, e o primeiro que ali descia, pois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado, sabendo que estava nesse estado já havia muito tempo, disse: queres ficar sã? Ó, a pergunta que o Senhor fala para o paralítico: queres ficar sã? E eu quero fazer essa pergunta hoje para você. Você quer mudar de vida? Você quer ficar sã? De quê? Qual é a sua enfermidade? Por que você está assim? Por que você está desse jeito? A pergunta que eu faço nessa noite para você é: você quer ficar sã? Você quer mudar de vida? Por que você está triste desse jeito? Por que você não tem alegria mais para viver? Por que você não tem mais vontade de viver? A pergunta que eu faço hoje: você quer mudar de vida? Você quer ser curado? Você quer que o Senhor cure os seus traumas do passado? Talvez eu estou ministrando para pessoas aqui que foi abusado quando era criança. Mas eu quero falar para você, querido, eu quero falar para você que existe uma pessoa que pode te curar. Pode te curar dos traumas do passado. Pode curar a sua alma, para que você tenha vida, em nome de Jesus. Talvez o passado está impedindo você viver o seu presente. Talvez o passado está impedindo você viver o seu futuro. Mas eu quero falar para você que existe um que cura o seu passado, querido, para você viver o seu presente e você viver o seu futuro, em nome de Jesus. Jesus faz essa pergunta para ele: você quer ficar sã? A alma desse homem, querido, estava tão desesperada. Não era 1 ano que ele estava enfermo, não era 2 anos, era 38 anos, querido. Que se fosse outro, jogava aos pés e falava: eu quero. Mas não, a alma dele começa a descarregar: Senhor, não tem ninguém que me coloca nesse tanque. Ele começa a desabafar, querido, uma alma doente, uma alma ferida, uma decepção. Você sabe por quê, querido? Porque ele falava: quando é a minha vez, um vai na minha frente. 38 anos ele vendo pessoas sendo curadas. Imagina aí um cego: jogou no tanque, enxerguei, pulando de alegria. Um coxo andando. 38 anos. Ele começa a desabafar. Ele começa a falar: não tem ninguém que me coloca aí no tanque, não tem ninguém. E a palavra de Deus fala, querido, versículo 7: e o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum, quando a água agitada me coloca no tanque, e quando eu vou descer, outro desce, outro antes de mim. E Jesus fala com ele, querido: levanta e toma a tua cama e anda. Essa é a palavra que o Senhor fala com ele, querido. Você sabe por quê, querido? Que ele não se jogou nos pés do Senhor, porque ele não conhecia essa verdade. Ele não conhecia o Senhor, mas ele recebeu uma cura. Ele recebeu uma cura. E as pessoas perguntavam a ele, os judeus conversavam com ele: não é lícito levar essa cama, porque hoje é sábado. E pergunta a ele: quem foi que fez isso? Quem foi que te curou? E ele fala: não sei. Não sei.
E o versículo 14 fala: e depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que está são, não peques mais, para que não suceda coisa pior. Jesus encontra com ele no templo. Ele não está mais no tanque, ele está no templo. E Jesus encontra com ele. E Jesus fala: não peques mais, para que não aconteça coisas piores. Mas interessante, querido, que como que eu não... Que palavra que o Senhor fala? Como que eu não peques mais? Como que eu vou vencer o pecado? Quando eu estou próximo de Jesus, quando eu passo a conhecer Jesus, quando eu passo a conhecer Jesus, quando eu aceito Jesus como o meu Senhor e Salvador, aí agora, querido, eu faço parte da família de Deus. Eu sou herdeiro da promessa. É como diz o apóstolo Paulo: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu tenho um domínio sobre o pecado. Eu recebi uma autoridade, porque agora, querido, eu conheci uma verdade. Agora eu conheço uma verdade. Eu conheço uma verdade que prostituir é pecado, eu não vou pecar mais. Eu conheço uma verdade que roubar é pecado, eu não vou roubar mais. Eu conheço uma verdade que adulterar é pecado, eu não vou adulterar mais. Eu conheço uma verdade que a inveja é um pecado, eu não vou ter inveja. Ele agora, ele passa a conhecer Jesus. Não basta ser só curado, querido. Tem que conhecer Jesus, porque essa verdade que nos liberta. Amém? Glória a Deus. Amém. Alguém pode me dar um copo de água? Glória a Deus. Aleluia. Interessante, querido, que aquela situação desse homem paralítico poderia ser pior se ele não conhecesse Jesus. Porque Jesus fala assim: ó, vai, não peques mais, para não acontecer coisas piores. Imagina a situação que aquele homem estava vivendo, ainda acontecer coisa pior do que aquela. Mas o dono da verdade chega na vida daquele homem. Ei! E agora ele não está mais no tanque esperando o movimento das águas. Agora ele encontra com Jesus no templo. Ei! É isso que o Senhor vai fazer, querido. Em nome de Jesus. Antes de você conhecer a verdade, você fica no tanque esperando o movimento das águas. Mas quando você conhece a verdade, querido, ei, você não fica mais no tanque, você vai para o templo. Você vai para o templo em nome de Jesus. Você vai para o templo adorar Ele, porque você conheceu uma verdade. E agora tem uma palavra que o Senhor fala: vai, não peques mais. Vive o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. A vida daquele homem mudou, porque conheceu o Senhor. Conheceu. Agora ele não vai mais para aquele tanque. Agora ele vai para o templo adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo, querido? Vocês estão entendendo que essa verdade transforma? Eu nem vou mandar vocês abrir a palavra, eu só quero falar aí para você entender. Atos 9 fala sobre a conversão de Paulo, querido. Uma conversão linda. Fala que Paulo, Saulo, ele perseguia o povo de Deus. Ele perseguia os judeus. A palavra fala que Saulo, ele estava com uma carta, um decreto escrito para prender o povo de Deus, para maltratar o povo de Deus. Mas a palavra fala que no meio do caminho, ele indo para Damasco, viu uma luz, querido. E essa luz aparece para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegue?
Mas Saulo, ele perseguia os judeus, o povo de Deus. Mas se a gente entender, ele perseguiu o Senhor. E Saulo fala, Senhor, ele cai no chão, querido, quando aquela luz aparece. E ele fala, e o Senhor fala, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele pergunta, quem é do Senhor? E o Senhor, e a luz, e o Senhor fala, eu sou Jesus que tu me persegue. E quando ele encontra com essa verdade, querido, a vida dele foi transformada. A palavra do Senhor fala que ele ficou cego, Saulo. O Senhor deu uma direção para ele ir para um determinado lugar. E o Senhor usa um profeta para ir lá orar por ele. E quando Ananias, o profeta, o Senhor fala, vai lá, Ananias, orar por Saulo. E ele começa a olhar o passado de Saulo. Não, esse homem mata, esse homem faz isso, Senhor. Jesus fala, não, ele para mim é um vaso escolhido. Querido, tem tantas pessoas que estão fazendo, tantas pessoas que estão matando, roubando. Quantas pessoas estão usando drogas nesse momento, estão indo na roda com os amigos. Que o Senhor tem uma promessa, que tem pessoas que falam, esse aí não tem mais jeito, esse vai morrer aí no adultério, esse vai morrer no pecado, nas drogas. Mas o Senhor tem projeto na sua vida, querido. Talvez eu estou falando com pessoas que teve livramento de morte. Quantas vezes que o Senhor te livrou da morte? Você sabe por quê? Porque Ele tem um propósito na sua vida. Assim como Ele falou com Ananias, ele para mim é um vaso escolhido. Talvez eu estou falando com o vaso escolhido de Deus. Talvez eu estou ministrando aqui para um levita do Senhor. Talvez eu estou ministrando aqui para um pregador da palavra, um missionário, um pastor. Decida conhecer essa verdade, para essa verdade te libertar. Você não vai ter força sozinho, querido, para sair das drogas. Você não vai ter força sozinho para sair do mundo do crime, do roubo. Você necessita dessa verdade. Jesus fala, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. Talvez você está cansado de viver nessa vida. Talvez você fala com Deus, eu não aguento mais. Mas Jesus te chama hoje, vinde a mim todos que estáis cansados. Você que está sobrecarregado, Jesus quer trocar esse fardo com você, querido. Decida hoje entregar esse fardo para o Senhor. E o Senhor te dá o dele que é leve e suave para você. E a palavra fala, querido, que mesmo assim Ananias foi e orou por ele. E ele fala para Ananias, e ele fala para Saulo, que agora é Paulo. Irmão, o Senhor que apareceu para você no meio do caminho me mandou vir aqui. E Ele me mandou falar duas coisas para que eu orasse por você, para que você tenha a sua visão de volta, e para que você seja cheio do Espírito Santo. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida, meu amado, minha amada. O Senhor quer te dar visão, para você ter direção, em nome de Jesus. E o Senhor quer que você seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Quero conhecer Jesus. Atos capítulo 16, versículo 16, querido. Olha o que fala em Atos, querido. Atos 16, versículo 16. E aconteceu que indo
nós, a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Você sabe por quê, querido? Antes de terminar essa história, você sabe por quê que muitas das vezes você não sai dessa vida, desse mundo, porque você dá muito lucro aos seus senhores? Eu não sei qual é o seu senhor, querido. Quando a gente aceita Jesus, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa verdade que nos liberta. Mas quando a palavra fala que quando você faz a vontade do inimigo, você vira escravo do inimigo. E essa história conta que essa menina, ela dava lucro ao seu senhor. Ela adivinhava, ela tinha um espírito de adivinhação e ela dava lucro. Ela era escrava, ela dava lucro. Talvez você está dando lucro para pessoas, para o seu senhor. E estava seguindo Paulo e a nós, e clamava dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da salvação, sou um servo do Deus Altíssimo. E isso fez por muitas vezes. Mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando, saia delas. E na mesma hora saiu. A palavra de Deus fala que Paulo, ele fala em nome de Jesus, em nome dessa verdade. E o espírito de adivinhação saiu da menina, a menina foi liberta, a jovem foi liberta. Porque ela conheceu uma verdade. Quando você conhece a verdade, você não vive mais na mentira. Você sabe por que muitas pessoas estão vivendo na mentira, na ilusão? Porque não conheceu essa verdade. Porque num dia que conhecer essa verdade, vai ser liberta, querido. Vai ter uma nova vida. Vai ter um novo tempo, em nome de Jesus. Para finalizar, Atos 3 conta uma história linda, querido, maravilhosa, que fala sobre Pedro e João subiam junto ao templo na hora da oração nona, e era trazido um varão desde o ventre da sua mãe, e era coxo, o qual todos os dias punha na porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola, que entravam. E vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro com João, filtrando os olhos, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou logo os seus pés, e os tornozelos se afirmaram. E saltando ele pôs em pé, andou e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém, querido? Essa história fala de um homem que todos os dias ele ficava na porta do templo, todos os dias pedindo esmola. E a palavra de Deus fala que ia passando dois homens de Deus, Pedro e João. E quando eles estão entrando, ele pede esmola, esperando receber esmola, que era de costume. Interessante, querido, que a vida desse homem, ela não mudava, era círculo. Colocava na porta do templo, ele ia para casa. Voltava, colocava na porta do templo, ia para casa de novo. Talvez você está vivendo uma vida assim, que não tem sentido. Todo dia é a mesma coisa. Todo dia é a mesma coisa. Todo dia ele voltava coxo. Ele chegava na porta do templo coxo e voltava coxo. Mas teve um dia, querido, que Pedro e João falaram: olha para nós. Eu não tenho prata e também não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Era como se eles falassem: eu tenho uma verdade, querido, para você. Eu tenho uma verdade que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história.
Eu tenho uma verdade que vai fazer você andar. Ei! É como se ele falasse: eu tenho uma verdade que vai fazer você entrar. Você não vai ficar fora do templo. Você não vai ficar na porta do templo pedindo esmola. Eu tenho uma verdade que vai fazer você entrar dentro do templo. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda em nome de Jesus. Pedro e João deu essa verdade para ele. Deu Jesus para ele. Ei, conhecereis a verdade vos libertará. E a palavra de Deus fala que os pés dele se afirmaram. E agora ele entra para dentro do templo, pulando e louvando a Deus. Ei, cheio. É isso que o Senhor quer fazer. É isso que essa verdade quer fazer com você, querido. Talvez você não tenha força para entrar no templo. Talvez você fique na porta do templo. Mas um dia que você conhecer essa verdade, querido, você vai ser curado. Não só fisicamente, mas você vai ser curado espiritualmente. Porque não basta ser curado só fisicamente, querido. Você tem que ser curado espiritualmente. O seu espírito tem que se ativar, ser ativado para você adorar a Deus, para você sentir o Senhor Jesus. Para você, um homem que ficava na porta do templo pedindo esmola, agora ele conhece uma verdade. Ele conhece Jesus, agora ele entra para dentro do templo e está pulando, e está adorando a Deus. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida, querido. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. E eu deixo essa palavra para o meu e para o seu coração. Eu deixo essa palavra, querido. Você que não conhece essa verdade, você que não conhece Jesus, talvez até fale igual aquele jovem rico: Senhor, eu tenho observado, eu observo os mandamentos, eu conheço os mandamentos, mas talvez você não conheça a verdade. A religião, querido, te prende, mas o reino te liberta, mas a verdade te liberta. E essa é a verdade que eu estou falando para você. Eu não estou pregando uma placa de igreja, eu não estou pregando uma religião para você, eu estou pregando uma verdade. Eu estou pregando uma verdade, querido, que é Jesus. Estou pregando essa verdade. Decida conhecer Ele, querido. Decida conhecer. Conhecer é estar perto dEle. Conhecer é estar próximo dEle. É isso que é conhecer. Conhecer é todos os dias estar com Ele. Na viração do dia você está com Ele. É conhecer Jesus. É você estar na sua casa e você falar, entrar para dentro do seu quarto e você conversar com Ele, conhecer Ele. É você conhecer Ele. O Senhor Jesus, Ele começa a falar para os seus discípulos: como que as pessoas me chamam, quem eu sou? E a palavra de Deus fala que Pedro, ele teve uma revelação. Ele fala: o Senhor é Jesus, Filho de Deus. E o Senhor fala: não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso, Pedro. Pois agora eu te digo, você é Pedro. Você é Pedro. O Senhor revelou para ele: você é Pedro. Então decida conhecer Ele, querido. Decida conhecer Ele. Vamos adorar o Senhor.